substituir o Kyoto? Vai. Mas daí vai entrar em vigor quando? 2020. Ah, quer dizer, vamos fazer o protocolo de Paris agora para entrar em 2020. Eu não tinha entendido direito isso aí, sabe? Isso. Então, o plano de ação de Bali, durante a COP13, vários negociadores chegaram a um plano que os guiaria até um acordo de comprometimento global para substituir o protocolo de Kyoto. Eles decidiram que qualquer novo acordo deveria conter uma visão compartilhada, mitigação, florestas de países em desenvolvimento, adaptação, transferência de tecnologia, capacitação e financiamento. Tal acordo seria negociado com o nome de LCA, Ação Corporativa de Longo Prazo, da sigla em inglês. A LCA deveria acabar na COP15, mas a negociação se arrastou até a COP18, com 3 anos de atraso. Aí a Copenhague em 15, em 2009, a atenção da mídia mundial estava toda voltada para Copenhague devido à enorme presença da sociedade civil e à necessidade de um acordo climático que se tornou-se ainda mais aparente. Seu resultado foi uma verdadeira decepção, já que nenhum progresso real foi feito e promessas foram quebradas. Apesar da esmagadora decepção, muitos jovens ficaram otimistas com a construção de um movimento pela mudança que estava ganhando força. Aí, vocês querem ver? Aí é Vitais Cívios e tal, né? Eu vou deixar disponível para vocês lerem depois. Se tu já precisa trabalhar. Aí a COP17 em Durban, né? Essa COP foi bem importante para direcionar o andamento das negociações. No segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto foi acordado como o Global Climate... Me ajuda aí, Treaty. Tratado, né? Que tem direcionado as conversas desde então. Foi fechado um acordo para a criação de um tratado com força legal, a ser negociado até 2015, para entrar em vigor em 2020, que é o de Paris. Mas ainda com todos os detalhes a serem fechados, como, por exemplo, as metas de cada país. O que é o Tratado de 2015? Como o protocolo de Kyoto só contempla as nações do anexo 1, ainda que algumas não tenham assinado, houve um movimento para que o futuro tratado cobrisse uma gama mais ampla de nações. Era esperado um tratado que fosse obrigatório e incluísse todos os países emissores. Nas últimas horas da COP17, após uma conversa particular entre alguns países, como a Índia e os Estados Unidos, o tratado foi acordado. A controvérsia sentida por muitas nações e pessoas era que os países desenvolvidos nunca cumpririam com suas promessas de Kyoto, mas ainda assim queriam que as nações em desenvolvimento assinassem um acordo global. Aí tem as INDCs, né? São as intenções de contribuições nacionalmente determinadas, assim em inglês, que definem quanto, como e quando os países irão reduzir suas emissões. É um plano de metas, entendeu? Dos INDCs. Alguns países estão realizando processos de consultas nacionais sobre o tema, como foi o caso do Brasil, cujo resultado já está disponível no site do Ministério das Relações Exteriores, que são os esqueletos do novo acordo. Então a gente teve a abertura da sociedade civil, mas isso não foi divulgado. Não, do Itamaraty. Oi? É a chamada do Itamaraty só? É aquela chamada do Itamaraty que a gente viu. Você tem ideia? Oi? Você tem ideia quais são os elementos que mais poluem? O que mais polui o planeta? De gases ou de atividade? De tudo. Os poluentes. Você tem ideia? O que é combustíveis fósseis? Isso. Alimentos? O que é tudo isso? O Brasil são os alimentos. É o combustível fóssil que mais polui. Então, na busca de energias limpas, né? No Brasil No Brasil é desmatamento, né? desmatamento. Todo mundo é o combustível fóssil, né? Combustíveis fósseis. Você pega aquele carbono que está armazenado em anos, começa a devolver. Não, porque se fazendo um elenco, quais são as causas, para justamente, de forma global, também combater as causas que são globais, não é isso? Eu estudo muito. Olha, então, na busca de um carro elétrico, vai bater de frente com quem? Eu estudo petróleo. Vai bater de frente com quem? Não é isso? Vai bater de frente com a indústria do gás. Então, você vai bater de frente com os grandes interesses internacionais, né? Não é isso?
E eles vão resistir. Vão, Já estão, né? Essas tecnologias já existem, né? Elas estão bloqueadas. Aí, posso continuar? A Varsóvia foi a primeira COP que Engajou Mundo participou e integrou essa delegação de jovens do Brasil. Ela foi realizada na Polônia, um país que tem o carvão como base principal de fonte de energia. E a conferência estava fadada ao fracasso. Foi essa conferência que eu falei que os jovens saíram, né? Por isso, faltando 2 dias para o fim da COP, a sociedade civil fez história ao se unir pela primeira vez para realizar um walk-out, né? Alto simbólico, foi no final, foi 2 dias, né? 2 dias, isso. Então, mais de 800 pessoas abandonou o local do evento. Foi bem pegada. Aí a COP20 Lima, que foi a última COP, né? Então, a delegação do Engajou Mundo também foi composta por 10 jovens, né? Então, tinha mais força ali, jovens brasileiros. E o texto final da COP, conhecido como Lima Call for Climate Action, não se posicionou sobre as decisões mais difíceis para Paris. Não foi definida a forma legal para a acordo de 2015 e questões essenciais como perdas de danos, finanças, bem como o conteúdo e natureza dos compromissos de mitigação, adaptação e financiamento que compõem as índices ficaram incertos, não conseguiu chegar nisso. Alguns pequenos avanços foram realizados, como, por exemplo, a criação de um programa voltado para a igualdade de gênero e a elaboração de um documento ressaltando a necessidade do aumento da educação e da conscientização sobre o tema. Um dos pontos positivos foi realizado ao financiamento, foi relacionado ao financiamento para o Fundo Verde Climático. Alguns países anunciaram aporte financeiro para o fundo e a meta de 10 bilhões de dólares até 2014 foi atingida. Que bom. Fundo Verde Climático, adotado pelos países membros da UNFCCC na COP17 em 2011, o fundo tem como objetivo a transferência de renda a transferência de renda de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, fomentando programas, projetos e políticas públicas para adaptação e mitigação das mudanças climáticas. A meta inicial era conseguir o comprometimento dos países membros para angariar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020. Mas mesmo com todas as promessas dos países durante a COP20, o fundo conta hoje somente com o valor de 10,2 bilhões de dólares. O Brasil ainda não se comprometeu a fazer doações para o fundo. Então é isso, galera. Acho que já foi. Mais temos. Aí vai falar um pouco de mitigação e adaptação, mas eu queria dizer para vocês que eu vou deixar isso aqui disponível, porque a gente não vai conseguir terminar hoje, tá? Posso só fazer uma observação que me veio na cabeça agora, assim, com essa palavra mitigação, enquanto eu estava lendo ali. Cara, essa coisa é muito sutil, assim, e a gente realmente precisa estar muito atento em cada detalhe, né? Porque 2 palitos, eles inventarem um nome bacana para uma ação de mitigação, assim, eu esqueci, não consigo lembrar dos nomes. Tipo assim, é o seguinte, então vamos falar de coisas líquidas, como é que é? Desmatamento zero, líquido. Então você pode desmatar um pouquinho aqui, compensar lá, e aí no fim das coisas nada mudou, mas parece que mudou, que nem desmatamento líquido era você pode tirar o tanto de árvore que quiser, desde que replante em cima, mas qual que é o tanto de desgaste, de ruim que vai ser de tirar aquela mata nativa dali e colocar, sei lá, pinos no lugar, ou sei lá. Não fala de bruto, mas não fala de líquido que seria. Não é a mesma coisa, daí fica aquele nome bonito, não, vamos ver pelo negócio zero aqui. Por hectares, né? Tanto faz a biodiversidade que já estava presente ali, tanto faz a espécie que você está colocando. Porque é por aí que, eu não sei a sensação que eu tenho, que é por aí que eles vão investir, assim, não, vamos dizer que nós estamos investindo, injetando um dinheiro aqui, vamos pegar uma tecnologia de fora do universo para captar não sei lá onde do fundo, para fazer com que os mecanismos façam alguma certa mudança de compensação, mas no fundo é só para dizer, não, gente, vamos continuar como está, a gente só arruma lá na frente, no fim. Então, assim, gente, o que eu queria propor para vocês agora, tá? A gente se dividisse em 2 grupos, acho que dá, né? Dividir em 2. Eu trouxe a carta que a gente está preparando, o esboço da nossa carta agora, de posicionamento. E eu queria que vocês, a gente podia fazer primeiro um passo da pedagogia do amor e depois a gente começar a trabalhar o documento. Depois que tudo que vocês ouviram, né,
quiser estudar mais e se aprofundar mais, eu também tenho que fazer isso, estudar mais e aprofundar mais isso, para estar preparado. Mas aí a gente passa por esse momento agora que é... Pensa nos pontos que tu observou, que tu acredita que a gente pode contribuir, sabe? Coloca no papel e aí agora e aí o próximo passo é eu mostrar para vocês o nosso esboço de carta e vocês vão tentar melhorar isso, porque isso é só um esboço, tem que ser melhorado. Dá pra gente tentar fazer isso um pouquinho, não dá? Dá? Você representa quem? Oi? Você representa quem? Eu represento Brasileira, todinha. Juventude Brasileira, Comitê Catarinense, Engajamento. Não, mas do Brasil, de quem que vai? Você quem? Eu, de juventude, né? Eu, uma outra menina do IFSC e uma menina de São Paulo, que é a presidente dessa organização. Você vai representar o Brasil. Representar o Brasil. Mas junto com os delegados, né? Porque tem os delegados. Não, da juventude, então você, mas quem? Eu, a Alicia, que é uma menina do IFSC, que faz saneamento no IFSC, e a Raquel, que é uma menina que ela é internacionalista e ela é de São Paulo. Junto com a comissão. Junto com a comissão. E aí a gente fica em cima dos delegados, né? Mas essa carta aqui é nossa aqui ou Essa aqui é a de da juventude brasileira, que a gente vai contribuir. É só você que está elaborando ou as outras estão elaborando? Não, a gente está fazendo o esboço para mandar para os outros grupos contribuírem. Entendeu? Então está partindo de nós aqui. Eu trouxe também para ler para vocês a carta do Observatório do Clima. Aqui, ó. Eles dão as análises deles quanto à diferenciação concêntrica, os ciclos de compromisso, o mecanismo econômico e os compromissos até 2020. Eu vou ler rapidinho para vocês o que eles querem que o Brasil faça, tá? É um parágrafozinho pequeno de cada um. O observatório é internacional ou é brasileiro? Não, é o Observatório Nacional, né? Observatório do Clima. O Observatório do Clima, acho que tu conhece já. Carlos Nobre. Isso, acho que é isso. Aí, da diferenciação concêntrica, o que eles falam aqui? O Brasil deve apoiar um processo para que a comunidade internacional crie parâmetros para orientar decisões dos países sobre o tipo de compromisso que devem assumir. Porque já que é o país que diz qual compromisso que ele vai assumir, então que a população diga qual é o compromisso que vai assumir. A transição entre os círculos não deve ser deixada totalmente a critério de cada país, porque um país pode sair da casca da cebola periférica e ir para o centro, se ele quiser, né? É preciso criar critérios e mecanismos que orientem e incentivem o trânsito dos países rumo ao círculo central e compromissos adequados, dando a maior fatia de contribuição a quem tem mais responsabilidade pelo problema e a capacidade de atacá-lo. A escolha será a decisão livre e soberana de cada país, mas não deve ser feita num vazio, mas sim no contexto internacional de um regime baseado nas regras e princípios acordados entre todas as partes. Porque essa foi a contribuição do Brasil, e como o Brasil não é a camada central, ele não colocou regras para todos. Então o país ia dizer se eu poder ou não, se eu sair da periferia e ir para o centro, né? Então daí fica muito fácil, né? Não vão nunca, Os países no geral podem escolher isso aí, né? E tem países, inclusive pequenos, que assumem grandes metas, né? O Congresso Mundial de Parques ali, não lembro que país agora da África assumiu uma meta muito maior que todos os outros países na questão de proteção dos oceanos, criação de unidade de conservação para proteger o oceano, que tem uma meta global de, né, criar 30% das áreas do oceano serem, e eles assumiram, né, sei lá, 50%. Isso para máximas tudo bem, é legal, agora a gente não tem as mínimas, né? Aí que ferra, né? Não tem uma diretriz mínima para dizer o que você tem que fazer para tentar ir para o centro, aí Então é tem muito que fácil. ser pensado nisso, né? Essa ideia aí vai substituir os anexos? Isso, é pra Não, substituir o países anexo do e anexo 2. 1 fazem parte do... Daí eles não vai Anexo subir. não. Não Isso vai vai subir. substituir. É que não vai mais ser ideia de anexo 1 para país desenvolvido e anexo 2 para É, país desenvolvido. Vai fazer vai- essa das concêntricas. Isso. Mas eu acho que eles ainda ficam divididos em anexos por causa dessa
Mas é que eles vão para 3 daí. Mas é porque o anexo 1 é obrigado a ficar no centro, entendeu? Isso, e o 2 vai se dividir Ele não ainda tem pra mais escolha, periferia. que nem, o Brasil escolhe ficar fora. São países que não, fora do anexo 1, que tem escolha. É isso que ele está querendo dizer. O anexo 1 fica no centro. Você viaja domingo, né? Domingo. Vai ter que estar todo domingo, você documento, cada domingo. Antes até de citar. Eu gostaria que você me entregasse depois do documento. Eu trouxe um pro senhor. Não, porque é o seguinte, é digital, porque nós temos o representante da ONU, nós temos 4 FREIs que trabalham na ONU. Não, nós temos, porque o São Francisco Padrão de Ecologia, então nós temos uma banca junto à ONU. E 3 FREIs que trabalham justamente a nível mundial. Massa. Eles trabalham a nível mundial, eles têm um centro permanente lá, não na ONU, mas na periferia ali para ajudar. Então, tudo que acontece em matéria de evolução do pensamento ecológico em nível de mundo, eles juntam também para dialogar com as pessoas. Então, se você tivesse um primeiro ponto, manda ali para nós e eu vou mandar para o senhor. Tá. E o Frei esteve recentemente aqui, eles podem mandar para ele. Não. Legal. Ele está aí, ele está o seu nome também, se eles estiverem lá em Paris, depois eles vão estar em outra coisa. Ai, que bom. São Protegido. 3 FREIs brasileiros? Não, nós somos o 3 grupo franciscano do mundo, que deveria mundial. falar. Somos os franciscanos do mundo. Legal. Aí, sobre o mecanismo E econômico, tu já tá lá então? tá na ONU, hein, Frei? Tem pra ONU, hein, Frei? Não vou, não. Eu posso Amanhã, Frei lá. Então, quanto ao mecanismo econômico, o Observatório do Clima diz: o Brasil não deve se posicionar contra a precificação do carbono, pelo menos para os países emergentes. O MDL deve ser visto como fase intermediária rumo a um preço de carbono para o Brasil e outros países, e não uma alternativa. O Brasil deve propor e defender novos mecanismos para facilitar o apoio e financiamento internacional para reduções em países em desenvolvimento sem offsets e com integridade ambiental, mas não deve descartar a precificação do carbono do Brasil como parte de um esforço global. Ele está falando aqui, o Brasil tem se posicionado de forma conservadora na questão dos mecanismos econômicos. Na proposta inserida no texto de negociação, defendeu que os países com metas absolutas para toda a economia tenham um preço para o carbono e um esquema de comércio de emissões. No entanto, países sem essas metas teriam um MDL+. Tem um preço diferenciado, no caso. Um mecanismo para financiar ações de redução de emissão que ainda precisa ser detalhado. Eu li isso aí, pelo que eu entendi, é porque o Brasil não se posicionou no sentido assim, é como se os países do anexo 1, o antigo anexo 1, eles pagariam X pelo aí eles estão dizendo que é a manutenção do esquema que já existe hoje, a manutenção do status quo, ele está falando aqui, né? Com países desenvolvidos e países em desenvolvimento participando de forma diferente dos mercados mundiais de carbono. Né? E há um grande consenso entre economistas especialistas que a precificação do carbono será essencial, entre várias outras medidas, para reduzir emissões globais no ritmo adequado. Então, eles falam que o Brasil não se colocar contra, não por causa dele, mas por uma questão dos outros países também. É porque é questão da equidade, né? Mas é muito fina essa visão aí, é muito tênue ainda. Esse plus aí que ele coloca é um valor que vai valer mais Aí preços diferentes, eu acho, né? É a mesma coisa que o RED do país, só mas que é diferente. O MDL Plus é um mecanismo para financiar ações de redução de emissão que ainda precisa ser detalhado. Mas o que eu entendi era no sentido assim, quem é do anexo 1 pagaria mais para comprar, sei lá, crédito de carbono. E quem não é pagaria menos, porque não teria... Eles estão dando preços diferentes para o crédito de carbono. Eu tenho para mim também, que é para evitar também um pouco dessa transferência de compromisso para outros países. Então eu vou compensar o meu carbono no Brasil e aí eu não faço nada na minha lição no meu território, entendeu? Então no território deles deve ser mais caro. Eu acho que eles estão pensando em alguma coisa assim, né? não, mais barato, receber dinheiro. Não. Mais Faz caro. sentido, mais caro. Mais compensar caro. o território deles é mais caro Mais do caro. que compensar no Brasil.
Compensar no Brasil. Porque daí quando ele compensa o no crédito território, do vale Brasil é mais, barato. vai valer mais uma ação no território deles do que no território do outro. Isso, exatamente. Entendeu? É, exatamente. É bem controversa essa parte aí dos Isso já está acontecendo, né? Tu investe no outro país Isso. para não Mas é ter- porque vale a mesma coisa Pra não ter hoje. que Eu fazer posso nada compensar absurdo. aqui, se eu compensar aqui e eu compensar no Brasil é o mesmo valor. Eles estão querendo colocar preços diferentes. Aí, quanto à questão do compromisso pré-2020, fala que o Brasil deve defender, incentivar, defender, é porque o cara que escreveu, que participa desse observatório ele é americano, inclusive. O Brasil deve defender incentivos e mecanismos orientados para setores específicos, que têm potencial para redução além das metas dos NMAs. Ele fala que o NMA. Deixa eu ver aqui. A NMA são baseadas no apoio ele não fala, na verdade. Bom, aqui fala que o Brasil está defendendo uma recompensa por resultados alcançados, de forma que os países em desenvolvimento possam receber dinheiro por reduções de emissões já efetivadas antes de 2020. Ano em que vencem as metas adotadas em 2010 no Acordo de Copenhague. Essa abordagem é problemática, já que implica incentivos econômicos para cumprir algo que o país já estava comprometido a cumprir de qualquer jeito. Já tinha se comprometido e agora eles querem Receber a mais por causa de algo que fizeram que era que tinha. Aí não tinha dos agrupamentos também, que a ideia das metas de 5 anos era para ser um agrupado global, mas que era para o Brasil defender diferente, que era para ser você tem que cumprir suas metas a nível nacional, não a nível global. No sentido assim que você vai avaliar a meta daqui 5 anos, mas no sentido, cada nação vai ser apontada na sua meta se alcançou ou não, e não um agrupado global. Porque daí no global você põe todo mundo no mesmo saco, aí o país da África lá que compensou muito mais ajuda os Estados Unidos que não fez nada, por exemplo. Entende? Não, tem que ter os dois, eu acho. Ela tem, claro, você faz um global, mas tem que ter o nacional também. Ele fala para o Brasil não se comprometer, não falar sobre a recompensa por metas, é isso? Eu acho que não vale muito mesmo. Valia a pena pensar em penalizações para quem não Não, cumpre, ele né? fala para o Brasil deve defender incentivos e mecanismos orientados para setores específicos que têm potencial para redução, além das metas. Além dessas metas, não as metas que já foram cumpridas, Tipo recurso natural. que é o que eles tinham de obrigação a cumprir. Se for além disso, defender incentivos. Mas se entendeu? Mas eles falaram, eles botaram aqui um comentário, né? Precisamos pensar bem sobre isso. Algumas NMAs são baseadas no apoio internacional. Não é claro se é o caso do Brasil, mas o mais importante é que consegue mais ação, não só pagando para reduções já alcançadas, né? E incentivar outros lados. Então tá, gente. Vocês preferem que eu já dê a carta para se trabalhar em cima dela? Ou preferem primeiro pensar em alguma coisa antes? Eu acho que já. Essa apresentação já comentou uma ideia, né? Vocês se fecham no grupo. Essa é a nossa. Mas ali você tinha botado financiamento, não tinha? Mas tá. Outro lado. Folhei o documento, por favor. Esse documento químico, né? Não, só está na tela, não tá vendo? Essa aqui é aquela primeira que eu mandei. Aqui, ó, isso aqui foi eu escrevendo. A Alice colocar e depois eu vi que a Alice Eu vi colocou. que tinha. Depois a Alice colocou. Então, tem ele online. Ela colocou? Colocou um Eu pedaço. vi a última vez, ela tinha colocado. Vai mitigar você? Mitigar? 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 Mitigar. 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 Mitigação. Mitigar. Mitigar. Mitigar é Vários métodos. Vários O que é mitigar o clima? amenizar. Tá, Mitigar no tem sentido alguém de que você não, o dano já está colocado, você tem que tentar diminuir. Tá. Mitigar pergunta para o engenheiro. Você quer mitigar? Amenizar, só que eu Filho. não tirar É porque não tem como você parar, entendeu? Você já está fazendo. Você tá lá ou você tá tarde? Você vai dar pra água Essa é uma grande
São mitigantes. Acho que ela vai um pouco a gente. Mitigantes. Mitigantes. Mal intuição, ser o quê? Vai ser, eu sou mitigante. Mas aí, você Não vou que entende. ler. Não, você que entende de tudo. Você sabe tudo. O Você país sabe pode Hein? pedir alguma coisa se ele não faz Isso, no seu território. Oi? Hein? O país pode pedir alguma coisa se ele não faz no seu território. Pode propor? Pode propor o que quiser. Porque essa parte de mitigação a gente faz de forma errada. Mitigação e também a parte de adaptação também não faz nada. Tanto que a gente passou por um furacão e não tem nenhuma estação hidrometeorológica não na região. Não faz. Que piada, né? Mas questionam se isso Tu já leu? se ele tem posicionamento, eu deveria questionar. Não, eu quero que a gente coloque isso como um dedo na frente. Vai, pode ir. Ele não pode chegar lá com posicionamento, se é dentro do território dele, ele não faz nada. Pode. Pode. Mas as pessoas de lá questionam. Você continua. Assim, você não está fazendo isso. Não sei. Não é A juventude brasileira vem por meio dele. Mas eu acho que sim. Tá. Mas eu acho que é nesse advocacy, sabe? Quando a pessoa tá lá, mas o Brasil desmatou tantos por cento, tal, como é que tá defendendo o desmatamento, entendeu? Faz isso faz. Daniel contra você aí. Não fui eu. Ai, Não precisa mais uma fonte de energia, não conseguir para ser parte de uma tecnologia compensadora depois. Ela transforma o estado Isso, Certo. quando a gente faz esse negócio de alguém no carro, não, e põe dentro do carro e vai embora, isso, fica embora. porque o metano é mais pesado. E aí, tipo, porra, podia usar a porra da biomassa para ser a energia em si, né? Não, usamos a biomassa depois, para sequestrar o carbono que já foi criado, para não é uma coisa assim, vamos parar de usar coisas que liberem carbono. Vamos fazer, assim, não, estamos usando biomassa, estamos usando, mas nas linhas pequenininhas, depois. Tá, então o que só Só depois. até agora? Altas tecnologias, eu não consigo, eu estou atualmente com problema de comunicação, eu não sei falar todas as coisas que estão dentro da cabeça. Mas é mais ou menos isso. Até por isso talvez seja bom que enfatizar que a energia que eles prezam pela energia renovável. Só que é isso que vai ficar nos olhos assim, gente, a gente vai dizer assim, gente, nós vamos usar a biomassa. Só que não é bem assim. Por quê? Não sei. Primeiro vamos estabilizar o mercado de carbono. Isso, para dizer, a gente está usando biomassa, vocês não queriam biomassa? Daqui é biomassa, depois que já está tudo estabelecido, chega aqui. Em relação às emissões dos gases de efeito Tá, para além destes, para que todos os setores Não da que seja, sociedade tipo, possam dar suas contribuições. não vão fazer isso. Legal, para pelo menos tentar remediar o que tem, mas não usar essa bandeira assim, da biomassa. Então, beleza, então Deus só tem isso. E se sair em outubro, né? Segundo a Alice, ela não vai sair nem em outubro. Dominante. As metas do Brasil. Aí tem a parte do financiamento que é para calcular. Universidade da Natureza. Esse ponto ali ser tudo, não é? Não, é dezembro. Vai É substituir- novembro? Novembro. Vai substituir o. Vai isso que vai substituir os dois teus. Isso. Mas daí não dá tempo para agora. Tem que dar tempo. Não, esse aí é para domingo já. Não, para essa colaboração da Tata dos Impérios. Não, a gente só vai conseguir atuar no documento e mudança do documento até agora na Alemanha. Depois não consegue mais.
É agoniante, né, Frei? O que você tem na sua cabeça? Cidade ou O governo? que está fermentando na sua cabeça? Na minha cabeça, Fermentando ali? tá fermentando algumas coisas que vou defender muito realmente, que é a ideia da segurança climática como um bem comum. Né, cara? Eu Não, acho mas que isso eu concordo com você, porque aquilo que eu falei, né? Não é bem comum. é um bem comum. Claro. Assim, Depois da Alemanha, não, os